Bom, boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade ao nosso curso de doutrina, o É Razoável Crer. Hoje, a sétima aula do nosso curso. Bom, os pontos da bibliografia, os pontos do catecismo, hoje, como vocês podem ver, são muitos, né? São inúmeros. A gente vai condensar isso na aula de hoje. Na verdade, a gente está encerrando o credo, né? Enfim, encerrando os artigos do credo. Na verdade, falta só a questão da vida eterna, enfim, mas a gente está chegando ao final, digamos assim, né, quase no final do credo, né, dos artigos do credo. Então, são esses pontos que aí estão no compêndio do catecismo também, enfim, né, e para quem estiver acompanhando Fé Explicada, são também, né, a matéria de hoje, ela está, digamos, espalhada, né, ao longo desses capítulos aí enumerados, né, do 9 até o 13, tá? Esse é o título da aula, né? Então, hoje vamos falar do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, dar uma visão geral acerca da chamada eclesiologia, né, que é o estudo da igreja, e temas evidentemente conexos, né, a comunhão dos santos e a remissão dos pecados, são temas evidentemente relacionados tanto à pessoa do Espírito Santo como ao estudo da igreja, tá? Então, acerca do Espírito Santo, bom, hoje a gente vai focar mais em alguns elementos mais relacionados à chamada economia da salvação, mas enfim, isso não se apeguem tanto à terminologia, né, digamos assim, porque na verdade, assim, já falamos acerca da divindade do Espírito Santo, né? Então, quando falamos da Trindade, enfim, né, então já tratamos acerca da Trindade do Espírito Santo. Então, hoje a gente vai focar mais na questão da salvação. Mas, como ponto de partida da nossa reflexão de hoje, a gente relembra alguns dos nomes que na Sagrada Escritura a Igreja utiliza, né, a Escritura Santa, a Bíblia, utiliza para se referir ao Espírito Santo, tá? Então, dom, a ideia de dom, né, enfim, uma coisa que é entregue de forma gratuita, né, algo que é digamos assim, trazido, né, que é dado de forma gratuita. Então, portanto, o Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo é o Senhor também, então, uma vez que ele é uma das pessoas da Trindade, ele é Deus, o Espírito Santo, que é Deus, ele é Senhor. No próprio texto do Credo, há essa menção, né, o termo Senhor, né, Senhor que dá vida. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida. Né, eu me refiro, evidentemente, ao credo niceno-constantinopolitano, aquele mais comprido, né? O pessoal costuma dizer, né, que às vezes só, né, na liturgia é utilizado aqui no Brasil, pelo menos. Né? O Espírito de Deus, enfim, o Espírito de Deus. Então, por exemplo, quando a gente vê no episódio da encarnação, né, da embaixada do anjo, então, né, o anjo Gabriel anuncia a Maria e ele fala, né, e ela, enfim, né, pergunta como aquilo se dará, e aí ele explica, né? Então, o Espírito de Deus virá, então, o Espírito Santo, evidentemente, Espírito de verdade, né? Um nome também muito utilizado, o próprio Cristo se utiliza desse nome, né? É o Paráclito, ou um outro Paráclito, né? Ele usa até essa ideia de um novo Paráclito, um outro Paráclito, né? Paráclito que quer dizer consolador, né? Às vezes muitos traduzem por consolador, ou advogado também, né? Na verdade, até advogado seria um termo interessante, até, né, se a gente pensar aí na etimologia de ambos, né, de ambos os termos, né, advogado e paráclito. É porque a gente não faz traduções ao pé da letra, mas se fizéssemos, né, o resultado seria o mesmo, né, porque é paráclito em grego, né, então, e advogado em latim, mas o termo, a construção dos termos é igual, é a mesma, né, então você tem ali o ad, e aí você tem esse para, que é equivalente, digamos assim, e o verbo chamar, né, vocare, no latim, advocare, né, advogar, e o kaleo, né, kaleo, que é o chamar em grego, né, então paráclito, né, enfim, então é realmente uma estrutura etimológica bem semelhante a advogado, né. E aí, como eu já havia mencionado, no credo niceno-constantinopolitano,
o Espírito Santo é chamado de o Senhor que dá a vida, né? O Senhor que dá a vida, ele que, evidentemente, ele é o vivificador. Evidentemente que toda ação divina, como já vimos também, é uma ação da Trindade, mas costuma-se atribuir a ideia de vivificação, a ideia de dar a vida, de conceder a vida, evidentemente, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que anima, aquele que dá a vida, né? Enfim. E com o Pai, o Filho é adorado e glorificado, então ressaltando o caráter divino do Espírito Santo, né? Então veja que, embora o credo ele não diga assim, claramente, digamos assim, expressamente que o Espírito Santo é Deus, mas, enfim, com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Enfim, então, evidentemente, que é o Senhor, né? O Senhor que dá a vida. Com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Então, evidentemente que o Espírito Santo é Deus, assim professa o nosso credo, né? E ele que falou pelos profetas, o que isso quer dizer? Né? Que os profetas, todos eles, ao, digamos assim, profetizarem, né? Eles o fizeram por inspiração do Espírito Santo, né? Enfim, como que movidos pela força do Espírito Santo. E há inúmeros símbolos do Espírito Santo também que nós vemos na Sagrada Liturgia e na Sagrada Escritura também, né? Então, a água é um símbolo recorrente, então a água que brota do lado lancetado de Cristo na cruz, né? Enfim, mas também a água viva que Cristo oferece àquela mulher, né, samaritana, né, a água que uma vez que se beba daquela água nunca mais terá sede, enfim, então a imagem da água, enfim, o dilúvio, né, também a imagem da água, né, a água que limpa, que renova, também de certa forma é uma imagem do Espírito Santo. O óleo, que é usado na unção daqueles que exercem algum ministério, né, sagrado, enfim. Na antiguidade se fazia isso com os reis, com os sacerdotes, se faz isso ainda hoje também, né, se utiliza os óleos sagrados em inúmeros sacramentos, né, por exemplo, o crisma, aliás, crisma quer dizer óleo, né, enfim, unção, óleo, né, a palavra crisma aliás, o nome do sacramento faz referência exatamente ao item, né, ao óleo, enfim, a essa substância, né. Mas em outros sacramentos também, no próprio batismo se faz a unção, na ordem, né, quando se ordena os clérigos, também se utiliza do óleo sagrado, enfim, né, então o óleo também que representa o Espírito Santo, que simboliza o Espírito Santo. A nuvem que está presente, por exemplo, no Antigo Testamento, né, então aquela nuvem que ia acompanhando o povo escolhido, mas também naquela teofania do Monte Tabor, né, da Transfiguração, né, no episódio da Transfiguração, nós temos uma teofania da Trindade e o Espírito Santo, naquela ocasião, ele se apresenta como uma nuvem, enfim, né? O gesto de impor as mãos também é um gesto que representa a comunicação do Espírito Santo, né? O dar o Espírito Santo, então é um gesto que vemos na Sagrada Escritura e vemos hoje também na liturgia, por exemplo, também no sacramento do crisma, quando o bispo impõe as mãos sobre os crismandos, né? E também na ordenação sacerdotal também. O sopro, então, Jesus, né, sopra, então, até esse termo sopro é o termo que normalmente digamos assim, mais comum utilizado para se tratar do Espírito Santo, né? Então, no hebraico, ruá, né? Ruá, que é sopro, vento, enfim. Né? Depois, no próprio grego, né? Se pensarmos, por exemplo, na parte da disciplina da teologia, né? Na disciplina da teologia que estuda o Espírito Santo, né? Então, é a pneumatologia, né? Pneumatologia, pneuma, né? Pneuma é sopro, né? Daí o termo pneu, né? Enfim, pneumologista, né? Que é o médico que trata do pulmão, enfim, a própria palavra pulmão também, de alguma forma, deriva de pneu, né? Enfim, do grego, né? Pneu, enfim. Então, pneuma, né? Que é o grego, que normalmente é o termo grego que normalmente se utiliza para Espírito Santo. Enfim. E, é claro, né, um símbolo também bastante conhecido, que é o símbolo da pomba,
que nós vemos em alguns trechos, por exemplo, ao final do episódio do dilúvio, né, quando acaba lá o dilúvio, também vemos naquela teofania da Trindade no batismo, quando temos o batismo do Senhor no Rio Jordão, então o Espírito Santo que desce como uma pomba, né, se apresenta como uma pomba. Enfim, o Espírito Santo, ele, assim como a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, né, o Jesus Cristo, nosso Senhor, ele também exerce uma missão, ele também é enviado, né, missão, a gente falou sobre isso na aula anterior, né, enfim, a ideia de envio, então ele é enviado, né, então o Espírito Santo é enviado, exerce, portanto, uma missão, e a missão do Espírito Santo, ela é uma missão, evidentemente, que de cooperação com o Pai e o Filho, desde o início dos tempos até a sua consumação, claro, né, toda a ação divina, volta a repetir, né, é sempre trinitário, mas nesses tempos nossos, que são os últimos, né, estamos nos últimos tempos, né, não haverá outros tempos, né, o tempo inaugurado com a encarnação, que se estenderá até o final dos tempos, são os últimos tempos, né, então estamos vivendo os últimos tempos, né, exatamente o tempo da igreja, né, o tempo do Espírito Santo, enfim, né, e ele se revela como pessoa, então, sobretudo, a vida de Jesus, ela é uma vida que revela o mistério da Trindade. Falamos sobre isso já, né, anteriormente. Enfim, e aí, como eu já havia mencionado, então a revelação se dá em inúmeras passagens da vida de Cristo, do Evangelho, por exemplo, no episódio da encarnação, mas inúmeros trechos dos ensinamentos de Cristo, aquele sopro que ele faz sobre os apóstolos, e, evidentemente, de forma ainda mais clara e expressa, no episódio em Pentecostes, no episódio de Pentecostes narrado nos Atos dos Apóstolos, tá bom? E o Espírito Santo inaugura o tempo da igreja, já havia falado. O Espírito Santo, podemos fazer até essa, digamos assim, essa comparação, né? Ele é como se fosse a alma da igreja, né? Então, se pensarmos na igreja como um corpo, e de fato a teologia paulina, por exemplo, né, se vale muito desse símbolo da igreja como corpo místico de Cristo, né? Cristo a cabeça e nós os membros, enfim, né? Então podemos ter o Espírito Santo, podemos enxergar o Espírito Santo como a alma desse corpo, tá? Por quê? Porque de fato é o Espírito Santo que anima a vida da igreja, que santifica a vida da igreja. Então, ele é a alma da igreja. E a igreja é o templo do Espírito Santo. Então, de alguma forma, na igreja está o Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja, tá bom? E graças à ação do Espírito Santo é que nós nós nos unimos a Cristo e gozamos dessa filiação divina. Então, somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo por conta da ação do Espírito Santo. Então, graças a isso, podemos, como diz São Paulo, nessa célebre passagem da Carta aos Romanos, podemos, então, gritar, né, clamar, Abá, Pai, né, quer dizer, Pai, chamar Deus de Pai. Enfim, graças a essa moção do Espírito Santo, tá bom? E a ação do Espírito Santo na igreja, em cooperação, evidentemente, com Cristo, né, ela se dá, sobretudo, por meio dos sacramentos. Vamos falar acerca dos sacramentos de forma mais detida daqui a algumas semanas, né? Então não vamos adiantar ainda, né? Mas já sabemos disso, né? Enfim, algumas pessoas talvez já tenham até uma caminhada na fé e tal, conhecem alguns dos sacramentos, enfim. E eu já adianto, então, portanto, que, sim, a ação do Espírito Santo, ela, sobretudo, se dará por meio dos sacramentos, tá bom? E digamos assim, o grande fruto que isso gera no fiel é um fruto de conversão, é um fruto de uma nova vida, de um retorno aos braços do Pai, digamos assim, né? Então, por meio, sobretudo, dos sacramentos, que é o meio pelo qual Deus quis que a graça fosse comunicada aos fiéis, né? Então, por isso até que se fala, isso também, mais uma vez, estou adiantando um pouco aqui, né? Por isso que se fala, por exemplo, em economia sacramental, né? Quer dizer, essa ideia desse conjunto de regras que Deus escolheu e que, digamos assim,
gira em torno dos sacramentos, tá bom? Isso é o que se chama de economia sacramental, mas a gente vai conceituar adequadamente mais adiante, tá bom? E o Espírito Santo na igreja, ele, além de dar aos fiéis, além de conceder aos fiéis a graça santificante, a graça que os move, que nos move a irmos ao encontro do Pai, ele também nos recorda, ele também nos aviva os ensinamentos de Cristo. Então, toda a pregação de Cristo, de alguma forma, é recordada pela ação do Espírito Santo. Tá? E com isso, tendo isso em mente, de alguma forma, nós vemos aquela imagem e semelhança com Deus restaurada. Então, ao retornarmos à casa do Pai, ao voltarmos ao estado de graça por meio dos sacramentos, de alguma forma nós nos fazemos semelhantes com Cristo, então, portanto, semelhantes ao Filho unigênito do Pai, então restauramos aquela imagem que é a imagem de Deus, a partir da qual nós fomos criados, tá bom? Então, é isso, afinal de contas, que é o estado de graça, digamos assim, né? O Espírito Santo, ele também nos envia a dar testemunho da verdade revelada, então ele nos move a pregar, a evangelizar, a ensinar, é o Espírito Santo que nos ajuda nisso, e o Espírito Santo, ele concede graças específicas àqueles que ocupam funções dentro da igreja, na estrutura da igreja, tá? Sejam elas quais forem. Então, não somente na hierarquia da igreja, claro, evidentemente, na hierarquia da igreja também. Então, quando pensamos, sei lá, no Papa, nos bispos, nos arcebispos de cada diocese, ou nos párocos da paróquia, claro, né? O Espírito Santo há de conceder a esses homens que ocupam essas funções eclesiásticas graças específicas. Mas pensemos também na igreja doméstica. Então, aquele homem que decide, que forma uma família, então se torna pai, casa-se. A teologia do sacramento do matrimônio nos ensina, por exemplo, que há uma graça específica decorrente do sacramento do matrimônio para, por exemplo, exercer essa função de pai de família, ou de mãe, né, de família, enfim, as mulheres, enfim. Então, o Espírito Santo, ele há de conceder graças específicas, tá bom? Enfim, toda sorte de funções que há na igreja, tá? E esses dons, esses carismas que são concedidos às pessoas, são, claro, para o seu próprio bem, para a sua própria, visando a sua própria salvação, sem dúvida nenhuma, mas ao bem da igreja também. Então, a igreja como um todo, a comunidade dos batizados, toda a igreja, né? Então, é por isso, lembramos daquela parábola dos talentos, né? Então, não podemos enterrar os talentos que nos são dados, né? Os talentos, eles são para o benefício nosso, claro, mas para o benefício da igreja. E mais até, né, se pensarmos que todos os seres humanos, não só os batizados, mas todos os seres humanos são chamados à santidade, são chamados à salvação, enfim, podemos então afirmar que os dons concedidos a cada pessoa são também para benefício de todo o mundo, de toda a humanidade, tá bom? Agora já, digamos assim, focando um pouco mais na igreja, né? Enfim, no mistério da igreja, e, enfim, a gente poderia chamar esse trecho da aula aqui de enfim, microcurso de eclesiologia, digamos assim, né? Enfim, então, sobretudo, o nosso ponto de partida aqui, né, nesses minutos aqui acerca da eclesiologia, é que, veja, a igreja é um mistério, então é um mistério, como diz o próprio São Paulo, no final da carta aos Romanos, salvo engano, ele usa esse termo, né, mistério, então a ideia de igreja como algo misterioso, uma realidade que é revelada, tá? E, de alguma forma, por meio da igreja, os homens podem entrar em contato com Deus, podem auferir aqueles dons que Deus concede à humanidade, por meio da igreja. A igreja, ela administra aqueles bens que Deus quer entregar aos homens, tá? Então, para usar até um termo da atualidade aí, né? Então é como se a igreja fosse a gestora, né? A gestora
né, dos bens sobrenaturais, tá bom? O significado do termo igreja, enfim, né, igreja deriva, sobretudo, daquele grego eclesia, né, eclesia, que depois em latim é muito parecido, né, em latim é eclésia, né, enfim, quase, a pronúncia é quase igual, né, e mais uma vez, né, nós temos aí na raiz da palavra eclesia esse mesmo verbo grego, está falando de paráclise, né? Então esse mesmo verbo, né, esse kaleo, né? Kaleo, né? Então a igreja, normalmente, o pessoal traduz como assembleia, né? Ou assembleia dos convocados, porque a ideia, bom, a etimologia da palavra, ela dá essa ideia de fato, né? Ek, né, esse prefixo ek, né, quer dizer, para fora, né, externo, algo assim, né, essa ideia de ir para fora, e esse kaleo, né, esse verbo kaleo, que chamar, né, enfim. Algumas línguas modernas até mantêm, enfim, muito provavelmente, pensar no inglês, por exemplo, né, chamar é bem parecido aí com o grego, né, mas, enfim, não vem ao caso. Então, essa chamar para fora, né, então, chamar para fora, né, sair e se reunir, congregar, enfim, né, que é até uma ideia muito interessante, pensarmos a igreja dessa forma, que tem muito a ver, né, que, digamos assim, está muito em sintonia com o magistério do Papa Francisco, uma vez que o Papa Francisco tem repetidas vezes usado esse termo, né, de que devemos ser a igreja em saída, né, ele usa muito essa expressão, né, temos que ser a igreja em saída de nós mesmos, né, ir ao encontro do próximo, sairmos de nós mesmos e ir ao encontro do próximo, então mostrar o rosto misericordioso de Deus, enfim, né. Então é interessante até se a gente meditar um pouco sobre a etimologia da palavra. Outros termos que aparecem aí ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? E aí até cabe até uma nota de rodapé aqui rápida, né? Na semana passada a gente falava muito sobre cristologia e a gente se deparava ali com uma teologia já muito antiga, né? Assim, sobretudo dos primeiros anos da igreja. Então, muito daquilo, né? Daquilo que se fixou, digamos assim, dos estudos acerca da natureza de Cristo e tudo mais, né? A gente remonta aí àqueles primeiros séculos, né? Agora, em relação à igreja, né? Em relação à igreja como mistério, a eclesiologia, normalmente a gente faz referência a textos muito recentes. Então, a eclesiologia é uma disciplina da teologia que é muito, digamos assim, muito viva ainda, né, no estudo da teologia. Então, temos textos recentíssimos, há um grande ainda vigor teológico acerca do tema. E, dentre outros nomes que se utiliza para se tratar acerca da igreja, então há, por exemplo, a ideia de um novo povo de Deus, que é até o nome de um livro do Joseph Ratzinger, né, do Papa Bento XVI, o Novo Povo de Deus. Aliás, o livro é maravilhoso, recomendo aqui. Eu tenho uma versão em espanhol, mas já saiu, eu sei que já saiu em português há muitos anos atrás, na década de 80, de repente vocês encontram aí na estante virtual da vida e tal, né? Mas é o Novo Povo de Deus, um livro do Bento XVI. E a igreja, né? A igreja como o novo povo de Deus. Então, a ideia de aquele povo de Deus escolhido, né? Que, sobretudo, claro, quando se fala de povo de Deus, a gente faz referência aos hebreus, enfim, né? O povo escolhido, o povo que Deus reúne em torno de si para conduzir a salvação, para conduzir a terra prometida. Então, a igreja é o novo povo de Deus, né? Estamos sendo conduzidos à terra prometida, que é a própria Jerusalém celeste, para usar o termo do Apocalipse, né? Que é enfim, a morada do Pai, a casa, né? O céu, afinal de contas, né? Corpo místico de Cristo, que é o termo que São Paulo usa bastante, mas também a ideia de igreja como esposa de Cristo. E aí, claro, né, se pensarmos, por exemplo, no jorrar da água do lado de Cristo, então, evidentemente, com uma imagem que nos remete à criação do primeiro casal, né? Então, a Eva, que é retirada do lado do homem, falávamos sobre isso algumas semanas. Enfim, então, da mesma forma, a igreja nasce do lado de Cristo, né? Enfim. E Templo do Espírito Santo também já tratamos, já mencionamos esse termo, tá bom? E diz lá o catecismo, enfim, é claro que aqui eu modifiquei um pouco, né?
inspirado, né, no texto do catecismo, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Então, a definição, mais ou menos, né, que o catecismo nos propõe seria essa, né? Então, a assembleia de todos os que, pela fé em sua palavra e batismo nos insere na igreja, mas vamos falar sobre os sacramentos mais adiante, né? São filhos de Deus, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. Então é isso, a igreja seria essa assembleia, tá bom? A assembleia dos batizados, a assembleia daqueles que se reúnem em torno da palavra, em torno da fé na palavra de Deus, tá bom? A sua consumação se dará, evidentemente, ao fim dos tempos, na Assembleia Celestial, dos santos, daqueles que tiverem sido redimidos, aqueles que forem, afinal de contas, habitar na morada do céu. E aqui, né, e vivemos, né, a igreja ela se traduz, sobretudo, por essa ideia de comunhão dos santos. Então, devemos enxergar, vamos falar um pouco mais detidamente sobre a comunhão dos santos daqui a pouco, mas você pensar naquela ideia um exemplo que se costuma utilizar para se tratar disso é aquela ideia dos vasos comunicantes, né? Então, a gente tem, né, enfim, o pessoal da física aí já deve ter visto isso bastante, né? Então, tem lá vasos de diferentes formas, né, mas que de alguma forma se comunicam, e aí então, quando se enche, né, de algum líquido, alguma coisa assim, eles ficam todos nivelados. Então, é mais ou menos isso, né? Assim, é uma imagem que é utilizada para tratarmos da comunhão dos santos, né? Então, as graças que são concedidas à igreja, elas de alguma forma perpassam a toda a igreja. Então, é por isso que quando alguém peca, né, assim, ela rebaixa não somente a si, mas toda a igreja. Assim como alguém, quando se santifica, quando alguém se eleva espiritualmente, eleva consigo também toda a igreja. É por isso até que não há pecado totalmente, podemos falar isso, né? Podemos adiantar aqui até um pouco isso também, né? Não há um pecado que seja totalmente individual. Então, aquela ideia de, ninguém está vendo aqui, não vai fazer mal para ninguém e tal, né? Não é propriamente verdadeira à luz da teologia da igreja, porque todo pecado tem um impacto em toda a igreja, assim como todos os méritos alcançados pelos filhos de Deus, pelos fiéis, também tem um impacto em toda a igreja. Então, sei lá, se a gente pensar naquela freirinha que está lá na sua clausura, nesse momento, rezando diante do Santíssimo Sacramento, enfim, talvez aquelas graças conseguidas por meio daquela oração, talvez tenha impacto na sua própria vida, né? E não sabemos ainda, saberemos talvez um dia, saberemos no céu, enfim, se lá chegarmos, né? Assim todos queremos, evidentemente, né? E a missão da igreja, ela é, evidentemente, fazer o anúncio do Evangelho de Cristo, né? Enfim, e instaurá-lo. Então, ela é já o início, ela é já o germe do reino de Cristo. Então, se é verdade que o reino de Cristo ele será consumado ao fim dos tempos, quando Cristo retornar em sua glória, né? A segunda vinda de Cristo, a parousia, como vimos também nas semanas anteriores, mas a igreja, ela já é, digamos assim, o início, ela já as fundações, já é, digamos assim, a primeira etapa do reino de Cristo. Então, devemos, né, nós, membros da igreja, contribuímos para a instauração desse reino, enfim, seguindo enfim, os mandamentos de Deus e os mandamentos da igreja, evidentemente, né, nos mantendo membros da igreja. Tá? E esse mandato nos é dado, esse mandato de evangelizar e de instaurar o reino de Deus, o reino de Cristo, nos é dado pelo próprio Senhor no Evangelho, por exemplo, né, nesse trecho aí que eu coloquei, o finalzinho ali do Evangelho de Mateus, né, enfim, ele mesmo diz, né, Cristo, Senhor, mesmo nos manda, né, ide e fazer discípulos entre todas as nações. Então, há um mandato missionário, há uma ideia de envio. Então, ide, né, ide e fazer discípulos, tá bom? E é uma demonstração, a igreja, a existência da igreja, é uma demonstração do amor de Deus por nós, porque Deus quer a salvação. Então, veja, mais uma vez vemos que Deus não é aquele Deus deísta, né? Aquele Deus do deísmo, aquele Deus que cria e vai embora. Não, Deus cria, mas mantém a sua criação, e não somente isso, né? Deus quer conduzir a sua criação à salvação, quer conduzir a sua criação a si. Então, ele o faz por meio da igreja. Então, a igreja é o meio
escolhido, eleito por Deus para que cheguemos um dia ao reino de Deus, tá bom? E aqui na Terra, os membros da igreja, nós todos, de alguma forma, nós exercemos essa tripla função, que são aquelas 3 funções também que vemos na pessoa de Cristo, vimos também na aula de Cristologia. Então, a função profética, então a ideia de que cada fiel, enfim, por ser batizado, exerce uma função, um munus, como se diz, né? Um munus profético, então ele é chamado a anunciar a verdade da revelação, a anunciar a palavra de Deus. Também exercemos uma função sacerdotal, então somos chamados a oferecer os nossos trabalhos, as nossas, enfim, as nossas dificuldades e tudo mais, a nossa vida toda em favor a Deus, por amor a Deus, em favor de nós mesmos e dos próximos, pela igreja, e também exercemos essa função, esse munus régio, enfim, então também somos chamados a de alguma forma, reinar com Cristo, né? Reinar com Deus, seja conduzindo outras almas, mas também conduzindo a nós mesmos, afinal de contas, né? Digamos assim, nos mantendo fiéis à nossa consciência reta, a nossa consciência bem formada, enfim, né? E a igreja, ela como nos ensina a teologia da igreja, isso já encontramos, por exemplo, em São Paulo, ela é marcada por essa unidade na diversidade. Então, a igreja, sim, a igreja é una, veremos isso. Mas é diversa. Então, se pensarmos nas inúmeras formas de ser membro da igreja, então, por exemplo, pensemos nas diferenças entre um beneditino, por exemplo, né, um monge beneditino que vive lá, né, um carmelita que vive em clausura, enfim, né, um cartucho, né, que faz voto de silêncio, é membro da mesma igreja que um dominicano, que é a ordem dos pregadores, que é chamada a pregar, é chamada a ensinar, enfim, né, um franciscano também, né, também enfim, parte ao mundo para pregar, para ensinar, enfim, né, ou nós mesmos, os leigos, enfim, né, então, mas é uma unidade, embora haja diversidade dos dons e dos carismas, são muitos membros, né, uma única cabeça e diversos membros, como nos ensina São Paulo, tá bom? E é esse sinal universal de salvação, então é esse instrumento que Deus nos dá, que Deus nos apresenta para nos reconciliarmos com Ele e mantermos essa comunhão entre todos nós e com o próprio Deus, tá bom? É por isso que se diz que a igreja é o chamado sacramento universal de salvação, que comporta, é o sinal e comporta a todos, né? Comporta todos os membros, todos os fiéis, todos aqueles que foram batizados, tá bom? Então, as propriedades que normalmente se atribuem à igreja são essas que estão lá, inclusive, no credo, né? Então, a igreja, creio na igreja una, santa, católica, apostólica, enfim, né? Dizemos ao professarmos o credo. Então, ela é una, evidentemente, ela é una. Por quê? Porque, veja, o seu modelo é o próprio Deus, Deus é uno. O seu modelo é a própria Trindade, né? É uma única fé, uma única hierarquia, se pensarmos, né? Enfim, uma única cabeça visível, que é o Papa, o vigário de Cristo, enfim, o único pastor. Então, é por isso que nos congregamos ao redor da figura do Papa, aquele único, né? Enfim, o cabeça do colégio apostólico, Pedro, que hoje temos o seu sucessor, que é Francisco. Por isso até que se diz, né? Ontem Pedro, hoje Francisco. Evidentemente, esse hoje para todos os papas, né? Então, se dizia alguns anos atrás, né? Ontem Pedro, hoje Bento, ou antes, né? Ontem Pedro, hoje João Paulo, enfim, né? Para expressar até essa unidade da igreja, inclusive temporal, né? Enfim, então, até não só, digamos, geográfica, enfim, né? Temos um único pastor sobre a terra, uma única cabeça visível, mas uma única cabeça, uma unidade ao longo dos tempos, né? Enfim, uma única fé, reunidos ao redor da diocese de Roma, né? O Papa é o chefe da igreja porque ele é o bispo de Roma. Ele é o bispo de Roma. Pedro foi o primeiro bispo de Roma, então seus sucessores eram sempre, enfim, como sucessores de Pedro, na Sé romana, eram, portanto,
presidiam a igreja, né? Enfim, são os chefes da igreja, tá bom? Por isso que temos até hoje a sé apostólica, a sé romana, como a sé que tem a primazia perante as demais sedes, tá bom? E ela é santa também, porque, veja, o próprio Deus é o fundador, é o autor da igreja, é o próprio Deus que a institui, que a instaura. Então, a igreja, ela é santa. E, além disso, ela gera frutos de santidade, ainda que haja, enfim, lamentavelmente, né, ainda que todos, né, todos os membros, enfim, nós aqui, que ainda estamos vivos, sobretudo, né, ainda que estamos aqui na chamada igreja militante, já vou explicar isso melhor, né, somos pecadores, padecemos aí, né, uma luta eterna contra o pecado, muitas vezes caímos, voltamos, nos levantamos, mas a igreja gera frutos de santidade, então a igreja é santa, né? E, claro, se pensarmos na enorme quantidade de santos, né? De santos que já estão no céu, santos que estão aqui na terra, mas também aqueles que já estão no céu, pensar Maria, enfim, São José, enfim, todos os santos que nos precederam, é evidente que a igreja é santa, a igreja ela gera frutos de santidade e ela é santa, tá bom? Além disso, ela é católica, então o que quer dizer isso, né? Católica sobretudo porque ela abarca a todo o gênero humano. Católica quer dizer universal. Então, se alguém fala assim, sou da Igreja Universal, você pode falar, eu também, né? Porque a igreja, ela é católica. O termo católica quer dizer exatamente isso, né? A universalidade da missão da igreja. Ela abarca a todo o gênero humano. Todo o gênero humano. Agora, uma outra forma de enxergar a catolicidade da igreja, que eu particularmente até gosto, é você entender também que, além disso, além do fato dela abarcar todo o gênero humano, então todos são chamados a ser membros da igreja, né? Enfim, a permanecermos na igreja, mas é importante entender também que a fé, ao chamarmos a fé de católica, também devemos pensar que a fé ela é una. Então, porque a igreja ela contém, ela dispõe de toda a verdade revelada. Então, não é possível adotar-se ou aderir a parcelas da fé. Tá bom? Então, uma imagem, por exemplo, que se usa até, né, enfim, aquela imagem do supermercado da fé. Né? Então, o cara vai ali, né, assim como o cara vai no supermercado e ele, hoje eu vou comprar sabão em pó, mas não vou levar detergente, vou levar, sei lá, iogurte, né? Então ele vai escolhendo ali, né? Então muitas pessoas talvez elas prefiram, eu, né, sou devoto de Maria, mas, enfim, não me confesso, porque eu não acredito no sacramento. Então, veja, é um pacote fechado, não tem isso. Né? Então, a adesão à fé católica é uma adesão universal, é uma adesão completa. Então, também, a ideia de catolicidade também se traduz nessa ideia de unidade de fé, tá bom? Enfim, isso foi, aliás, algo bastante combatido, né? Essa chamado relativismo religioso, foi algo bastante combatido, sobretudo por Bento XVI. Né? Bento XVI ele trazia muitos ensinamentos acerca disso, acerca da necessidade de mantermos íntegra a fé revelada, a fé católica, portanto, tá bom? E, além disso, ela é apostólica, porque Cristo a edificou, Cristo a instituiu sobre os apóstolos. Então, aquela imagem das 12 colunas, né, que temos, por exemplo, no livro do Apocalipse, enfim, né? Então, que evidentemente nos remete aos 12 apóstolos, claro, e também às 12 tribos de Israel, enfim, né? Enfim, assim, a igreja, assim como o antigo povo de Deus era fundado sobre as 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus, se enxergarmos a igreja como novo povo de Deus, ela está, digamos assim, suportada por essas 12 colunas que são os apóstolos, aquele colégio de apóstolos, aqueles 12 escolhidos pelo próprio Senhor, tá bom? E nós temos, até hoje, a chamada sucessão apostólica. Os bispos que nós temos hoje, enfim, Dom Arania, sei lá, Dom Odilo de São Paulo, enfim, né, todos os bispos, o próprio Papa Francisco, que é bispo também, evidentemente, né, é bispo de Roma, já havia falado, são os sucessores dos apóstolos. Né? E a gente tem, na igreja, a realidade da chamada sucessão episcopal,
que é exatamente isso. Daqueles 12 apóstolos, então, aqueles 12 foram ordenando, quando foi necessário, ordenaram novos apóstolos, bispos, né? Esses bispos foram se sucedendo, até que temos hoje, por exemplo, Dom Arania, enfim, Dom Antônio Augusto, Dom Odilo Scherer, e por aí vai, né? Enfim, então é isso. Então, os bispos, eles exercem esse ministério central na igreja e são os sucessores dos 12 apóstolos, tá? Devemos enxergar, e aí aqui a gente entra nessa parte, penúltima parte aqui da nossa aula de hoje, devemos enxergar a igreja também como a comunhão dos santos. Então, nos ensina lá o catecismo, né, que a igreja é a communio sanctorum, né, quer dizer, comunhão dos santos. Então, o que diz lá, né, que ela é a comunidade de todos os que receberam a graça regeneradora do Espírito, pelo qual são filhos de Deus unidos a Cristo. Ou seja, são membros, né, somos membros da igreja, né, enfim, todos aqueles que de alguma forma congregam a igreja, tá? A igreja, ela é a assembleia de todos os santos, então, e aí aqui o termo santo, que inclusive São Paulo usa, né, por exemplo, né, nesse trecho aí, no iniciozinho da carta aos Filipenses, não é o mesmo sentido que nós temos de hoje, né, enfim, de pensar nos santos, aqueles que já se salvaram, aqueles que já habitam na morada celestial, né? Enfim, aqui, evidentemente, que São Paulo se refere aos batizados, Então, aos santos, aqueles que são chamados à santidade, né? Aqueles que estão combatendo em busca da santidade, tá? E uma vez que a igreja é a comunhão de todos os santos, então, todos aqueles bens espirituais, sejam eles a fé, os sacramentos, os carismas, as obras de caridade, e também os bens materiais também, claro, evidentemente, são, digamos assim, dispostos a todos. Então, há uma comunhão de todos aqueles bens materiais, né? Enfim, por conta dessa ideia de comunhão dos santos. E aí o catecismo até usa, ele lembra essa expressão, que é uma expressão que é utilizada na liturgia, sobretudo liturgia oriental, enfim, né? Então, Santa Santis, né? Aos santos as coisas santas. Então, aos santos, aos membros da igreja, as coisas santas, né? Os sacramentos, os carismas, os dons, enfim. Tá? E aí há essa divisão, que é uma divisão que se utiliza bastante aí, assim, vocês vão se deparar bastante com isso aí nas suas leituras e tudo mais, né? Os 3 estados da igreja, né? Os 3 estados da igreja. Então, temos a chamada igreja militante, que somos nós. Então, a igreja que está aqui militando, que está aqui combatendo. Então, militante vem de milites, né? Milícia, militar, né? Combatente, guerreiro, enfim, estamos aqui combatendo em guerra, né? Contra o pecado, contra o inimigo, enfim, né? Estamos combatendo. É uma imagem que o próprio São Paulo se utiliza também, né? Combati o bom combate, enfim, né? Então, somos nós aqui, todos que estamos ainda vivos, digamos assim, somos a igreja militante. A igreja militante. A igreja padecente é a igreja daqueles que estão no purgatório, então, por isso, padecente, padece. É importante rezarmos pela igreja, né, padecente, por aqueles que estão no purgatório. Enfim, há pregadores, enfim, né, que afirmam que digamos assim, os tormentos do purgatório são certamente piores do que o pior tormento na Terra. Mas ao contrário, por outro lado, a alegria de que gozam aqueles que estão lá no purgatório é maior do que a maior alegria que nós temos na Terra. Porque, veja, aqueles que estão no purgatório estão salvos. Estão salvos. Então, as almas dos fiéis no purgatório são almas que foram salvas, mas precisam se purificar para entrar no céu. Mas já estão salvos, é certeza. Estar no purgatório é, sim, certeza de salvação. Tá? O que não quer dizer que nós não devamos rezar por eles. Claro que devemos rezar por eles, devemos muito rezar por eles. Né? Se pensarmos nos tormentos que eles sofrem, e também se pensarmos que, ao ganharmos indulgências em nosso favor, claro, mas em favor, por exemplo, das almas que estão no purgatório, e, digamos, pensemos, por exemplo, uma indulgência plenária que haverá de tirar um fiel no purgatório e dar a ele o céu, pensemos que não há presente maior,
né? Enfim, não há presente maior do que você dar o próprio céu para alguém, né? Então pode ter certeza que essa pessoa vai chegar no céu, vai rezar bastante por você, né? É um grande amigo que você terá feito no céu se você mandar né, digamos assim, lucrar uma indulgência plenária e mandar alguém do purgatório para o céu. Vocês podem ter certeza. E, enfim, as indulgências plenárias, né? Enfim, podemos lucrá-las diariamente, todos os dias. Enfim, a igreja é bastante pródiga, né, na concessão de indulgências, e a cada ano que passa tem sido cada vez mais, né? Temos agora, por exemplo, o ano de São José, enfim, né? E temos algumas indulgências plenárias até que são aquelas que são concedidas ali no início do mês de novembro, né, por ocasião da festa, da solenidade dos fiéis defuntos, o dia de finados, né, popular dia de finados, que, por exemplo, só são atribuíveis aos fiéis do purgatório, né, aos defuntos, né, não podemos nem ficar com aquelas indulgências, temos que conceder a algum fiel. Se a gente não tiver para quem rezar, vocês podem confiar, por exemplo, a Maria, né? Bota aí no colo de Maria, Maria faz a distribuição lá, fica tranquila que ela coordena lá, tá? Pode botar lá no colo dela que ela gerencia. E a igreja triunfante, que é, evidentemente, a igreja que já goza da glória celestial, que já triunfou, já alcançou o prêmio, já está no céu, tá bom? Então, a igreja triunfante, são os santos, são os santos. Ah, são aqueles canonizados? Sim, mas não somente. Então, são aqueles que são canonizados, e canonizar é exatamente isso, né? É a certeza que nós temos que aquela pessoa está na igreja triunfante, que alcançou o céu. Então, por exemplo, Santa Teresinha, São Paulo, enfim, né? Sei lá, São José Maria Escrivá, enfim, né? As pessoas que foram canonizadas são aqueles que a igreja diz, esse aqui foi salvo, tá? A gente sabe que foi. Porque a gente nunca tem certeza da danação, né? Mas da salvação a gente tem. Então, por exemplo, as canonizações. Mas não somente, né? Então, inúmeros santos aí, enfim, que nós talvez não conheçamos e que ninguém conhece, né? Mas Deus conhece. Deus conhece a todos, tá? Deus conhece a cada um. Deus irá, inclusive, no fim dos tempos, restaurar a justiça. Foi algo até que a gente tratou na aula passada, tá bom? E claro, né? E aí vocês viram aí que faltou quem? O pessoal do inferno. Bom, o pessoal do inferno não está na igreja, porque o pessoal do inferno, enfim, não se afastou, né? Rompeu com a comunhão, então não está na igreja. Então, as almas que foram, digamos assim, danadas, né? Que foram perdidas, não compõem a igreja, tá? Não compõem a igreja. Daí a ideia até estão fora, né? Extra comunhão, tá bom? A intercessão dos santos, então, enfim, né? Rezar uns pelos outros, enfim, né? A importância que há de rezarmos uns pelos outros e os bens espirituais que cada um ofere que alcançam a todos. Eu coloquei até um ponto célebre de São José Maria Escrivá no caminho, né? Enfim, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não esqueças, dependem muitas coisas grandes, né? Então, a importância da fidelidade de cada um por conta de coisas que talvez nem conheçamos, nem imaginemos, tá bom? A estrutura dessa comunhão dos santos, da igreja, ela se dá de forma orgânica na Terra, e a estrutura que o catecismo opta por apresentar é essa que aí está, né? A chamada, ele divide, o catecismo ele opta por anunciar desta forma: hierarquia, leigos e vida consagrada. Então, enfim, quem forma a hierarquia? A hierarquia, ela decorre, sobretudo, do sacramento da ordem. Então, aqueles que são ordenados, aqueles membros da igreja que recebem o sacramento da ordem, compõem a chamada hierarquia, né? Os chamados ministros sagrados, que são os bispos, os presbíteros e os diáconos. Então, a eles são dadas essas funções, a função de ensinar, de santificar e de reger, né? Evidentemente que em graus distintos, de acordo com a função, de acordo com o grau da ordenação também que lhes foram dados, e também com as funções que lhes foram confiadas, tá bom? O laicato, que são, digamos assim, os leigos, né? Enfim, aqueles que fiéis leigos, e leigo na igreja não quer dizer, diferente daquele termo, né, daquela ideia de leigo como cara que não sabe nada e tal, né? Leigo não é isso. Leigo é o fiel que não é ordenado e nem tampouco membro de uma congregação religiosa ou
Instituto de Vida Consagrada, enfim, né? Somos nós, na grande maioria, né? É a grande maioria da igreja, digamos assim, né? São os fiéis leigos que nós aqui, por exemplo, imagino quase todos, né? Se não todos, nos encontramos, né? E todos nós, leigos, somos chamados a ordenar as realidades temporais segundo Deus, segundo os desígnios de Deus. Vivemos aquele chamado universal à santidade, que é algo que a igreja, sobretudo nos séculos mais recentes, nos anos, nas décadas mais recentes, importante a gente enfatizar, tem ressaltado bastante. Então, o magistério recente da igreja tem tratado muito disso, né? Do chamado universal à santidade, os ensinamentos dos grandes santos, por exemplo, São José Maria Escrivá, mas dentre outros, Santa Teresinha do Menino Jesus também, enfim. E o magistério, o próprio magistério da igreja, tem tratado muito desse tema. Enfim, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, mais recentemente, por exemplo, tivemos aí um documento recentíssimo do Papa Francisco que trata disso. Então, é algo que, embora seja algo que esteja presente desde o início, evidentemente, né? Enfim, claro, óbvio, mas é algo que tem sido muito presente na vida da igreja nos dias atuais, tá? A ideia de que todos somos chamados à santidade. E aí, como isso se dá? Iluminando as nossas realidades, as nossas vidas cotidianas, à luz de Deus, à luz dos desígnios divinos. E aqueles que optam por uma vida consagrada, então fazem as profissões dos chamados conselhos evangélicos, tá? Ou votos, né? Fala-se também votos, né? Votos de pobreza, obediência e castidade. E eles vêm, alguns oriundos do laicato, outros oriundos do clero, ou alguns que depois se tornam clérigos também, né? Enfim, dentro dos seus institutos, das suas congregações, das suas ordens religiosas, enfim, né? São chamados religiosos, digamos assim, de forma mais ampla. Tá? É porque hoje em dia realmente há uma diversidade maior, né? Então, embora enfim, tempos mais antigos se falava apenas em ordens religiosas, né? Mas hoje há de fato aí na estrutura jurídica da igreja há uma infinidade de digamos assim, de estruturas canônicas que congregam essas pessoas, tá? Então tem lá os institutos de vida consagrada, enfim, por aí vai, né? São Pia União, enfim, né? Enfim, são vários. Não é o nosso objetivo, enfim, esmiuçar isso aqui. E aí, para encerrar a nossa aula de hoje, a gente precisa também refletir sobre esse artigo do Credo, que eu havia até prometido que a gente iria hoje falar dele, né? Que é a ideia da remissão dos pecados. Então, Cristo, evidentemente, ele dispõe desse poder de perdoar pecados. Isso se traduz, isso se expressa em inúmeras passagens. Eu, particularmente, gosto muito desta que eu coloquei aí na tela, que é do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, que é aquela do paralítico, né, que vem por cima do teto, os amigos colocam ele por cima do teto. Eu acho muito bonito esse trecho, e que expressa além, evidentemente, né, do poder de perdoar pecados, mas também a ideia da comunhão dos santos também, né, uma vez que os amigos o levam, né, os amigos, né, e graças à fé dos amigos, Cristo perdoa os pecados daquele paralítico. Né. Então, enfim, é um evangelho, é um trecho do evangelho de muita profundidade teológica. Tá? E ele entrega esse poder de remir pecados, de perdoar pecados, aos apóstolos, né? O chamado poder das chaves. Né? Então, ele dá aos apóstolos o chamado poder das chaves. Tá? Por isso até que o brasão do Vaticano, o brasão dos papas, de modo geral, normalmente se tem, né, a figura das chaves, né? Enfim, normalmente tem ali um desenho das chaves e tudo mais, né, fazendo alusão a esse trecho do Evangelho de João, claro, evidentemente, né, que é o poder de ligar as coisas do céu e da terra. Isso se dá, sobretudo, por meio dos sacramentos do batismo e da confissão, mas também da Eucaristia, enfim, né, vamos tratar, como eu já havia prometido, né, vou tratar dos sacramentos de cada um deles mais adiante, mas, claro, né, de forma mais, enfim, mais expressa, mais evidente, sobretudo nesses dois sacramentos, né, e de forma corriqueira, né, enfim, na confissão, que é
todos nós somos chamados a buscar a confissão frequentemente, enfim, se dá o perdão e a remissão dos pecados, tá bom? E Cristo envia os apóstolos para a conversão, para perdão dos pecados, e eles o fazem com a força do Espírito Santo. Então, é sempre o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo que nos leva ao arrependimento e a buscar ao perdão dos pecados. É sempre uma ação que vem do próprio Deus, sobretudo do Espírito Santo, enfim, tá? E é um poder realmente muito grande, é um poder realmente impressionante se pensar, né? São João Crisóstomo, que foi um grande teólogo, né? Enfim, ele dizia que é um poder tão grande que Deus não deu nem aos anjos e nem aos arcanjos, né? Mas dá aos sacerdotes. Então, daí a necessidade, dentre outros motivos, evidentemente, mas daí a necessidade da gente rezar, se mortificar pelos sacerdotes, pelos padres, pelos bispos, porque, veja, né, o ministério que eles exercem é um ministério realmente central na economia de salvação, tá? E, claro, né, se eles exercem aí esse ministério, se por meio deles, se eles são os instrumentos, né, de salvação de todas as almas, imagina como que o inimigo deve ficar diante de um sacerdote, né? Então, é realmente importante a gente buscar rezar e se mortificar por todos os padres, tá bom? Não há pecado que a igreja não possa perdoar, então esse é o fundamento da esperança cristã, embora haja, né? E aí vocês podem até se estranhar, mas lá no Evangelho tem os pecados contra o Espírito Santo, né? E aí como é que faz? O próprio Cristo diz que não tem perdão. Enfim, o que a teologia nos ensina, e aí eu me apoio na grande figura de São João Paulo II, dentre outros teólogos, claro, né? Mas enfim, mais recentemente São João Paulo II, os chamados pecados contra o Espírito Santo são pecados que, de alguma forma, se traduzem para essa recusa de aceitar a salvação. Então, não é que a igreja não possa perdoar pecados, é porque aqueles pecados contra o Espírito Santo são aqueles pecados que traduzem essa recusa do fiel em aceitar a salvação. Então, pelo próprio fiel, pela própria ação de recusa do fiel, ele não tem acesso à salvação, tá bom? Então, enfim, é uma tristeza muito grande. Enfim, aí, claro, né, os teólogos vão se aprofundar nisso. São Tomás de Aquino, por exemplo, fala aí em 6 tipos de pecado contra o Espírito Santo, mas não é o tema da nossa aula aqui. E eu concluo, né, trazendo um trecho da Lumen Gentium, que é um documento importantíssimo acerca da Igreja, do Concílio Vaticano II, e diz lá o concílio: a Igreja em Cristo é como que o sacramento, o sinal e um instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, pôr de manifesto, com maior insistência aos fiéis e a todo mundo, a sua natureza e missão universal. E as condições do nosso tempo tornam ainda mais urgentes este dever da Igreja, para que, deste modo, os homens todos, hoje mais estreitamente ligados uns aos outros, né? Enfim, isso é algo que, sobretudo nos últimos anos, cada vez mais ligados, né? Enfim, se era assim na década de 60, que dirá hoje, em 2021, né? Pelos diversos laços sociais, técnicos, culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo. É isso, meus caros, eu encerro. São exatamente 8 horas da noite, mas se alguém tiver uma pergunta aí, enfim, queira alguma dúvida que esteja, né, doendo ali no âmago, que a faça. Senão a gente conclui aqui, vocês podem mandar dúvidas depois e aí a gente continua semana que vem. Ô, Ricardo, se der tempo rapidinho, eu tenho uma dúvida. Sim. A respeito da unidade da igreja que você tratou, né? Eu vim do protestantismo faz pouco mais de um mês que fui acolhido na igreja, e li o Catecismo Maior de São Pio X e o compêndio do Catecismo atual. E eu fiquei em dúvida em relação a um ponto sobre qual a visão da igreja sobre aqueles que estão fora, né, da igreja católica, os protestantes especificamente. Porque me pareceu que no Catecismo Maior de São Pio X ele diz que estes não participariam da comunhão dos santos, né? Sim, fora da igreja não há salvação, né? A célebre Só que máxima, né? Fala, desculpa. Só que já no compêndio, parece que a abordagem não é bem assim, né? Não, é a mesma. Branco, né? É uma questão só de linguajar, né?
É claro que, enfim, fora da igreja não há salvação, a imagem da igreja, a Arca de Noé, enfim, né, fora da Arca de Noé ninguém se salvou, enfim, né, então aquelas imagens tradicionais acerca da igreja. Mas o que nós temos, assim, como eu falei até, né, quer dizer, a eclesiologia é uma disciplina que vem se desenvolvendo, vem ganhando luzes, né, claro, sobre as verdades já reveladas, obviamente, mas vem ganhando luzes a cada dia, né? É uma disciplina extremamente meditada, estudada nos tempos atuais. Então, nós temos, acerca desse ponto, eu recomendaria uma declaração do ano de 2000, ainda no pontificado de João Paulo II, São João Paulo II, e que, enfim, nasceu da pena de Joseph Ratzinger, então, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e sucessor de João Paulo II, à frente da Igreja, Bento XVI, Papa Emérito. E a declaração Dominus Iesus, Senhor Jesus. E aí, na Dominus Iesus, ele esclarece essa questão, né? Enfim, há parcelas da verdade que se percebem, que se manifestam em outras denominações religiosas. Então, claro, há parcelas. Então, sei lá, a verdade da Trindade, a verdade de que Cristo é Deus, a verdade da encarnação. Então, há parcelas da verdade que você vai encontrar em outras denominações religiosas. Agora, para considerarmos uma denominação, enfim, um grupamento religioso, digamos assim, a declaração não usa esse termo, eu que estou usando aqui. Para considerá-lo, por exemplo, como igreja, então precisa, por exemplo, ter a sucessão apostólica. Então é por isso que as igrejas orientais, as igrejas ortodoxas, são igreja. São igreja, porque tem a sucessão apostólica, tem os sacramentos válidos, embora não estejam em unidade com o bispo de Roma. Então isso também é um problema, evidentemente, né? Então há um sacrilégio, né? Enfim, a cada missa que é celebrada, a cada ordenação que é celebrada, há um sacrilégio ali, mas o sacramento é válido. O sacramento é válido, né? Então, se você comungar no corpo de Cristo produzido, né? Enfim, consagrado numa missa de um padre ortodoxo, é um sacramento válido, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um sacrilégio. Então, há uma, digamos assim, uma violação da lei? Sim, há. Mas, enfim, então é o plano da validade, da existência, enfim, eu não vou entrar nessas questões mais jurídicas aqui. Mas só para você entender que, sim, o que a teologia nos ensina é que há, sim, parcelas da verdade que estão presentes em outras denominações religiosas. Mas a integridade da fé, a fé católica, e aí eu enfatizo católica, né, a fé universal, a inteireza da fé, você encontra na fé católica. Tá bom? Eu acho que convinha esclarecer um pouco, Ricardo, esse assunto de que o Gustavo está falando. De repente você tem uma pessoa que está numa outra religião, mas você fala, então essa pessoa não tem salvação. A igreja diz que existe o chamado batismo de desejo, né? Sim, a pessoa pode ter boa sim. vontade, estar numa religião errada, perfeitamente, mas se tivesse possibilidade de entender a verdade toda, ela aderiria. Sim, exatamente. Você quer falar sobre isso? Posso falar rapidamente. É claro que assim, a gente vai tratar do batismo daqui a algumas semanas e tal, mas sim, exatamente isso que o Zé Geraldo comentou, é isso também. Então, a ideia de batismo, a ideia de ser membro da igreja, ela é também um mistério. Então, nem tudo é, digamos assim, redutível a uma questão visível. Tá? Então, nem tudo a gente vai poder reduzir ali, né, os números primos ali, tá? Nem tudo a gente vai poder, né, fazer fator, né? Não dá, nem sempre isso é possível, se tratando da igreja, né, da economia da salvação, enfim. Então, é exatamente isso que o Zé Gia falou. Então, há, por exemplo, na igreja, a igreja reconhece a ideia do chamado batismo de desejo, que o Zé Gia comentou, que é a ideia exatamente disso, né? A pessoa que se conhecesse a verdade, se tivesse uma consciência bem formada e suficientemente bem formada, que ela iria aderir à fé católica, tá? Agora, claro, como podemos saber? Não podemos. Então, isso cabe a Deus, tá? Então, é uma via
como que extraordinária. A gente não tem certeza absoluta. Há também o batismo, bom, enfim, não vou entrar aqui nisso, mas tem o batismo de sangue também, mas aí é outra história, né? Quer dizer, são aqueles que, ainda que não tivessem sido batizados, mas entregaram as suas vidas pela fé católica. Então, a sua entrega, o seu martírio, os dá a salvação, porque é como que um batismo, é um batismo de sangue, então também é uma outra possibilidade. Né? Tem até se conta uma lenda aí da antiguidade que estava lá, né, os cristãos sendo perseguidos, aí tinha não só cristãos, né, e aí um cara lá que não conhecia nada de Cristo, né, viu o furor, né, que os cristãos se entregavam e tudo mais. Quem são? Aí o soldado romano perguntou: quem é cristão aqui, levanta o dedo, sei lá, né? Ele vai morrer. Aí o pessoal lá levantou o dedo, aí o cara lá levantou também. Eu sou também. Não sei nem o que é, mas eu sou também. Vou me entregar. Pô, se os caras estão se entregando por isso aqui, eu me entrego também, porque, pô, entendeu? Então se converteu na hora ali, né? Enfim. Então é o batismo de sangue. Aquele ali se salvou. Né, fez igual o bom ladrão lá, né? Se salvou, né, roubou o céu, né? Enfim. Então, claro, veja, é importante a gente ter isso claro, né? O que a gente ensina aqui, claro, são os meios ordinários, é a via segura. Então, a via segura de salvação é estar na igreja, é viver os sacramentos, é seguir os mandamentos. Agora, a misericórdia de Deus, ela é infinita. Então, a gente não tem, não há plenos elementos que nos possam afirmar acerca da perdição de alguém. Aliás, a gente nunca pode afirmar a perdição de alguém. Pense aí no personagem mais odiado da história. Não vou nem falar o nome, porque vocês já sabem de quem eu estou falando. Mas pense em outros, tá? Quaisquer pessoas aí odientas, tá? Ah, está no inferno? Não sei. Não sabemos. Não há como saber. Tá? Então, a certeza da danação não há. Há a certeza da salvação. Temos os santos canonizados. Esses foram salvos. Mas a certeza da danação nunca há. Tá? Então, é óbvio que, assim, ao dizermos aqui, e claro que é isso que São Pio X diz no Catecismo, que dentro da igreja, somente dentro da igreja há salvação, porque, claro, a igreja, veja, e mais do que isso, todas as graças, elas nos chegam por intermédio da igreja. Então, mesmo aqueles que, enfim, não fossem formalmente membros da igreja, o são por conta do seu batismo de sangue, do seu batismo de desejo. Então, tornam-se membros da igreja. E aí, portanto, alcançam a salvação. Então, a igreja, de alguma forma, ela também é intermediária, e aí eu me permito usar esse termo que é inadequado, mas, enfim, né, é mediadora das graças também destes fiéis que são salvos de forma, digamos assim, extraordinária. Não sei se eu esclareci ou se eu bati no mais do mesmo aí. Enfim, não, perfeitamente. Obrigado. Aí. Zé, quer acrescentar algo? Nada. Tudo certo. Deu para ir? Encerrar. Podemos, né? Então tá bom, meus caros. Obrigado aí pela atenção. Semana que vem a gente retoma aí mais uma vez, tá bom? Um forte abraço a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Valeu, boa noite. Boa noite.